O senhor que está com a tradução corrigida, por que está com a tradução corrigida? Dita para mim, Sofonias 1:1. A palavra do Senhor vinda a Sofonias. Palavra. É o versículo inteiro, né? Isso, do Senhor que veio Ixi. a Sofonias. E agora começa. Filho de Filho de Cuzi. Continua. Filho de Gedalias. Filho de Gedalias. Filho de Amarias. Filho de Amarias. Amarias. Amarias e Filho de Ezequias. filho. Acabou? Nos dias de Josias. Ainda não, né? Não. Ezequias, vírgula. Nos dias, ó, aqui tem mais informação. De Josias, Filho de Amon. filho de Amon. Acabou? Não. Rei de Judá. Rei. Aqui tem informação, eles mandaram aí para fazer uma anotação. De Judá. Tem a árvore genealógica dele inteiro, hein? Meu Deus, pelou, né? Pelou, né? Vamos Então vamos tentar entender por quê, né? Vamos começar aqui, ó. Começar pelo nome, né? Bem mais. Sofonias. Qualquer coisa aí falar referente à canção, alguma coisa? Não. Não é sanfona, não. É a sinfonia. O Senhor escondeu. Ó, eu vou ter que falar alguma coisa sobre um pouquinho de história dos reis aqui, tá? Vamos lá. Ó. Será que vai caber na lousa? Vou fazer nessa parte aqui. Ó. Vamos ver. Eu acho que vou fazer essa pergunta, hein? Qual é. Nos dias de quais reis é considerado o período áureo do profetismo? Quem sabe dizer? São 4 reis seguidos. Você entendeu? Não estamos falando do período de ouro. O período de ouro é o período de Isaías, é o período de Miqueias, é o período de Oséias. Ó, para decorar, tá? Ó, Uzias, dia que morreu o rei Uzias, Deus do Senhor, lembra de Isaías? Né? O filho dele, Jotão, tá? O filho dele, Acás e Ezequias. Qual é A pergunta? Essa aqui é a época de ouro, tá? Época de ouro? Época De ouro dos profetas. de ouro dos profetas, né? Ou da profecia. Vou colocar dos profetas. Vixe, não. Isso aqui é bom anotar. Eu já falei algumas vezes, mas agora. Ih, rapaz. Vou colocar uma coisa. Todavia, irmãos, ó. A aula de hoje inteira é outro período, não estamos falando mais de época de ouro, coincidiu, tá? Vai continuar os reis de Judá. Ó, vai continuar. Vamos lá de pra lá. Quem que é o filho de Ezequias? Quem me ajuda aí? Demorou? Não demorou demais. Manassés. Não, nada a ver. Homônimo. Tá? O Manassés mais conhecido é o filho de José, irmão de Efraim, que virou tribo de Israel. Vocês entendem por quê, né? Porque o Jacó
negou a direito de primogenitura para Rubem, porque ele subiu na sua cama, deitou com Bila, sua concubina, e deu ao outro primogênito da outra esposa, José. Então, e o que ele falou quando ele conheceu Manassés e Efraim? Esses dois filhos serão meus, eu vou contar entre os meus. Os que você tiver a partir deles, você dê herança para eles, mas esses aqui vão ser a minha herança. Então o primogênito tinha direito à porção dobrada. Então não tem a tribo de José, mas tem a tribo de Manassés e Efraim, a porção dobrada de José. Nada tem a ver com esse Manassés. Ok. Propiciamente, enfim. Depois tivemos Amon. Depois tivemos Josias. Josias, puxa, aí é difícil, hein? Aí é difícil. Alguém procura para mim rapidinho, que eu quero terminar de colocar aqui. Os filhos de Josias é mais de um que reina, e eu não sei a ordem, tá? Pode colocar na internet, se alguém tiver internet aí. Reis de Judá. Reis de Judá, tá bom. Deixa eu só ver a ordem. Josias, Jeoacás, Joaquim. Aí, é muito. Deixa eu ver se está mais resumido. Reis de Judá? É tudo isso, irmãos, ó. Depois de Amon tem Josias, tá certo, né? Ó, aí depois que Josias vai morrer, Jeoacás. E Jeoacás vai reinar só 3 meses. Aí vai suceder o Joaquim. Aquele lá nos dias de Abacuque. 3 vezes. Tá? Não passou desse Depois, o Joaquim. Vou mandar ele embora. E depois, o Zedequias. Eu não sei qual, mas só que são praticamente 3 são filhos dele e um é irmão de Josias. O dele é Josias, tá bom? Aqui o que aconteceu? Judá começou a ser subjugada pelo Egito e pela Babilônia. Tá? Primeiro sitiou, primeiro pagou tribuno, teve rendição e tal. E o que aconteceu? Vinha o Egito e tirava um rei e colocava outro como rei vassalo. Tá? Aí escolhia um para dar satisfação. Aí isso foi feito mais de uma vez entre o rei do Egito e o rei da Babilônia. Por isso essa troca de reis um período curto aqui. Ó, no papel que eu achei aqui na internet, tá? Essa é a fonte. Joacás reinou 3 meses, Joaquim 11 anos, Joaquim 3 meses, Zedequias 11 anos. Então, então não dá nem para contar a história desses dois aqui. Você ia falar, irmão Alex? Não, é o mesmo. É o mesmo, né? O significado lá de Sofonias. O Senhor escondeu, é que aquilo, eu aprendi o Senhor. O Senhor escondeu. Agora tá bom. Eu anotei isso aqui, porque isso aqui que é a informação da aula. Uzias foi um rei bom que terminou mal. Tá? Jotão foi um rei ruim. Bem ruim. A Bíblia fala que Jotão morreu. É Jotão? Jotão ou Jeorão? Os nomes são tão bem parecidos. Fala que morreu sem deixar saudades. Acais foi um rei perverso. Tá? Um rei perverso. Todavia, ele foi pai de Ezequias. Ezequias é um dos chamados reis reformadores. Tá? Os bons reis depois de Davi. Ezequias, Josafá e Josias. Ele foi na época que eu não conheci, Esses aqui sim, não. Depois de Josias, a batalha de Carquemes, que eu falei nas 2 provas, foi na época de Josias. Josias morreu, eu acho, na batalha de Carquemes. Aquele que ele foi defender o Egito. Aquele que o Nabucodonosor furou o olho é. Ah, é um desses, desculpa. É um desses aqui, depois vocês veem. Acho que é Zedequias. Tá? Eu acho que é Zedequias, tenho quase certeza. Mas, como é? Eu estou dando esse pano, isso aqui eu estou usando de pano de fundo, tá? Ó, rei. Ruim, bom. Tá? Lembra do Ezequias? Eu falei aqui outra aula. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás.
Falei, 15 anos. Lembra a passagem? A pessoa fala, o homem estava em pecado. Põe essa casa em ordem também, irmão. Mas no caso histórico específico aqui de Ezequias, prepara o seu sucessor. Deus deu mais 15 anos para ele, né? A teologia do cego de nascença lá. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, se ouve. Teologia do cego. Tá? E o que a Bíblia fala quando Ezequias recebeu a mensagem? Que ele estava de cama. Ele virou para a parede e falou: Senhor, lembra que andei crendo que tinha verdade. E fiz o que era resto aos seus olhos. O pessoal falando que Ezequias está em pecado. Como vai? Aí o profeta nem saiu do palácio e voltou com outra palavra. Ó, vou te dar livramento dos mãos do rei da Síria, mais 15 anos e não sei o que mais. Tá? Então não era preparo sucessor. Vamos dizer que 15 anos depois ele morreu. Preparou o sucessor? Manassés quem é? Nada mais nada menos que o rei mais perverso de Judá. O mais perverso de Israel é Acabe. Esse é mais famoso, tem mais mídia. Tá? Mas olha, sobre o reinado de Ezequias. Ó, Ezequias não, Manassés, né? Ih, Rafael, eu não anotei. Segunda Reis 21:16. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés reinou 51 anos. Foi o pior, foi o que mais reinou em Judá. Detalhe, a tradição rabínica acredita que foi Manassés que ordenou que Isaías fosse cerrado. Isso sempre foi história, mas tem a referência lá na Galeria dos Heróis da Fé. O Hebreus 11, pela fé foram maltratados, cerrados. Isso é uma referência ao profeta Isaías. Quem foi o rei que mandou matar? A tradição acredita que foi Manassés. O homem era ruim. Filho de Ezequias, põe a sua casa em ordem. O pai dele era um homem que temia Deus. Ele não. Ele foi astrólogo. Ele ofereceu um dos seus filhos a Moloque em sacrifício. Esse era o rei. Nesse período, passou o período ouro da profecia. Na época de Manassés, o seu perverso filho Amon, não tem profeta. Deus não, nesse tempo, 51 anos, né? Não tem profeta que profetizou na época deles. Deus não interveio assim. Deus sim, Deus entrou com a providência, irmão. Inclusive, depois eu ia fazer esse sermão, não fiz até hoje. O pior, eu ia falar, Manassés alcançou graça e arrependeu no fim da sua vida. No final de Manassés, arrependimento dele, tá? Mas é a questão de perdão, a graça de Deus está sobre todos os homens, independente do que o homem fez, tá? Mas eu só estou querendo passar para você, Manassés é um homem perverso, tá? O homem que foi a ele atribuído o fato de ter mandado matar o profeta Isaías e, por tradição rabínica, acredita que, lembra que nasceu Esaú peludo e chamou o seu nome de Esaú? Nasceu Jacó agarrando e chamou o seu nome de Jacó? Nasceu Sofonias, teve que ser escondido. Escondido por quê? Porque o rei perseguia as pessoas nessa época, principalmente os profetas. Então, digamos que Sofonias era o filho de um profeta. Porque olha só, esse aqui pode dizer que é de família tradicional, né? Pode dizer, né? E olha aqui, ele puxou até Ezequias. Então, ele só queria falar Ezequias, tá? Ele quis apresentar e falou: sou trineto, tataraneto de Ezequias. Ele só queria isso.
Tá? Mas aí ele falou, eu sou filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Tá? Para se apresentar. Então acredita-se que ele, assim como Joás, foi escondido de talvez um assassinato esperado, tá bom? Vamos lá. Eu já falei aqui que ao contrário da sua descendência, ele busca até o tataravô, né? Para quê? Para isso lhe garantir livre acesso no governo real. Agora, contra quem ele profetizou? Peraí, palavra do Senhor Sofonias, aqui temos o... Peraí, deixa eu seguir a ordem. Isso aqui é paternidade, né? A gente já falou algumas vezes. Paternidade relevante. Ou família tradicional. Aqui temos os dias, né? Dias de Josias, ó. Josias, filho de Amon, tá tranquilo, ó? Ih, rapaz. Josias, filho de Amon. Rei de Judá, não tem Israel também, caiu. Esses dias, temos a data naquele papel, ajuda aí, ó. Era 630 antes de Cristo. Dias de Josias, 630 a.C., mesmo tempo da profecia de Naum, tá? E próximo também da profecia de Abacuque. Alguém estava falando de interromper? Eu perdi alguém? Não? Tá. Vamos lá. Ele profetizou, não está aqui, tá? Contra Judá. Sim. Não tinha Israel, né? Não tinha Israel. Profetizou contra Judá. Contra todos de Jerusalém. E mais ainda. Me permite? Eu vou deixar só Judá. Sofonias 1:2. Contra Judá e contra toda a terra. Uhul! Chegou nós. Contra toda a terra, irmãos. Olha aqui, ó. Estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Sofonias 1:4 e Sofonias 1:2. Hei de consumir. Consumir é o quê? Passar pelo fogo, né? Por completo, tudo sobre a terra, diz o Senhor. Então, irmãos, aqui é o que nós vamos falar em Sofonias. Tem muita escatologia aqui, só que o livro de Sofonias mesmo é escasso. Ó, a escatologia, eu vou começar falando a respeito da primeira destruição de Deus da terra, que foi dilúvio. Certo? Dilúvio, inclusive há a expressão face da terra, tá bom? Deus fez uma aliança depois que ele enviou o dilúvio com Noé e seus filhos, que nunca mais destruiria a terra com água. A aliança foi essa. E o meu arco estará nas nuvens. O arco-íris, não, arco-íris é pagão, irmão, é arco. Íris é deusa do Egito, ou do romano, sei lá, tá? É o arco de Deus que estará nas nuvens, tá? Para que ele se lembre da aliança que fez de não destruir com terra. Mas ele começou a usar os seus profetas, dizendo que ele chegaria o tempo que ele destruiria sim a terra, mas através do fogo. Ih, rapaz, é forte, né? Forte. Eu tenho algumas referências aqui, só que eu não vou falar, senão a gente vai ficar muito tempo Sofonias, eu tenho que falar de Ageu ainda, tá? Alguns expositores acreditam que Sofonias usa a linguagem hiperbólica. Lembra do exagero? Vamos falar? Todavia, nos livros que eu estudei a respeito, eles consideram fortes demais o aniquilamento de aves, peixes, animais e homens. Que ele profetiza que Deus vai exterminar toda a terra. Tá? Todavia, irmãos, essa visitação de Deus para juízo não quer dizer que todo mundo vai perecer.
Nunca quis dizer. Se você ler o Apocalipse, você vai ver uma série de desastres. Mas sempre vai ficar tipo uma terça parte, sempre vai ficar um remanescente de A, de B e tal. Da mesma maneira como no dilúvio. Deus não ia destruir todos os animais e todos os homens. Só que Noé, 8 pessoas foram salvas. Tá? E não só Noé, os animais foram salvos. Ele matou animal muito, a maioria dos animais. Mas preservou e está aí até hoje. Né? E da mesma maneira, como também durante as pragas do Egito, quem tinha a marca do sangue, as pragas não atingiu o arraial de Israel, né? Então, da mesma maneira, sim, Deus vai tratar com o povo, Deus vai tratar, mas vai exterminar todo o povo, toda a terra? Não, não vai exterminar toda a terra, tá? Ele também é conhecido como profeta do dia do Senhor. Nenhum outro livro do Antigo Testamento tem a expressão dia do Senhor mais do que Sofonias, tá? Sofonias 1:7, cala-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Esse dia, o Yom, em hebraico, ele pode significar tanto dia no sentido literal de 24 horas, mas também período de tempo. Esse dia do Senhor escatológico, tá? Diz respeito a fraseologias semelhantes. Dia da ira do Senhor, naquele dia. Também é chamado de dia da grande tribulação. É considerado um dia. Ah, mas vai durar 7 anos, vai durar mais tanto. Não, é o dia do Senhor. Alguns associam o dia do Senhor até o período do milênio, desde ali da tribulação até o período do milênio. Então, dia, você não tem que pegar no literal, como diz Pedro, né? E Pedro parafrasia um texto do Antigo Testamento, acho que nos Salmos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como se fosse um dia. Tá? Eu vou encerrar aqui Sofonias. Pode tirar foto? Por favor, tira a foto, porque eu não quero dispensar os irmãos 5 horas, então vamos falar rapidinho de ajuda. Certo, pode pagar. Posso pagar? Um pouquinho? Ó, isso aqui eu vou perguntar, hein? Época de ouro, hein? Mas já paguei. Nem Salomão, né? Também não foi do jeito Casal, Vigília. Olha lá. Facebook nos conta, velho. Ué, não tá nem sabendo aí. Olha! Olha a cara de sono dele aqui. Não é só culpa minha. Vamos lá. Ageu. Mesma coisa. Alguém lê rapidinho. No ano segundo do rei Dário, Ó, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, aqui tem época, hein? no 1º dia do mês, Rei veio a palavra do Senhor. no sexto, espera aí que eu tô no sexto. Tá, não sei. Sexto mês, no sexto mês. Perdi, peraí. No primeiro dia do mês. O primeiro eu vou resumir. Veio a palavra do Senhor. Esse profeta é bem específico, né? Veio a palavra do Senhor. Pelo ministério do profeta Ageu. Tem mais coisa ainda? Mistério do Profeta Gil. Ageu. Azerobabel. Aconteceu um equívoco aqui. Ageu. Azerobabel, Zorobabel. Falei. filho de Salatiel. Salatiel ou Seatiel? Seatiel. Seatiel. Pô, tão claro. O meu passado. Seatiel. Príncipe de Judá. Ih, rapaz, tudo isso. Já me arrependi, vou pagar 3 pontinhos aqui. Príncipe. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo errado. Príncipe de Judá. Judá? Governador, meu tá. Tá tudo tranquilo, vai. E a Josué. Príncipe de Judá E a Josué. e a Josué, filho de Josadaque, Vixe,
O sumo sacerdote. Tá bom. Dizem. Josadaque. É. Jeozadak. Não, Josa. O meu tá Geu? Tudo certo. Tem essa variação mesmo, fica tranquilo. Filho de Josadaque, sumo sacerdote. Acabou? Nossa, dizendo. 2 pontos. Não. Aqui eu vou pôr 3 pontos, só para dizendo. Então, vamos lá. Ó. Vamos começar aqui, ó. Onde tem que começar? Aqui. Eita. Não, calma, vai chegar aí. Ó. Ageu. O seu nome significa festivo ou nascido num dia de festa. Então essa é a primeira conclusão que a gente tira sobre Ageu. Provavelmente nasceu numa festa. Que festa? Não sei. Tá? Tem 3 festas oficiais, né? Mas pode ser qualquer uma das festas. Mas provavelmente acredita-se que ele nasceu na Babilônia, tá? Mas judeu é de nascimento, não é de terra, entendeu? Judeu é de nascimento. Então, não fala aqui o nome do pai dele, nem da mãe dele. Mas por quê? Porque provavelmente ele não frequentou a escola de profeta porque ele estava na Babilônia. Como que ele frequentou? Né? Lembra daqueles falam na Babilônia que as pessoas, nos cante um louvor que vocês cantavam em Sião. Eu falo, mas como nós vamos cantar se a gente não está na nossa terra, né? Mostrando o espelho. Então, ele é um profeta, sim. Está escrito, ó, profeta. Todavia não é da mesma classe dos outros profetas. Por quê? Porque ele viveu um contexto diferente. Ele nasceu na Babilônia. Tá? Temos a quem ele profetizou? Zorobabel, deixa o pai dele, e Josué. Tá? Mas ele profetizou, na verdade, esses 2 aqui, eles são representantes dos remanescentes, que retornaram a Judá. Ó, o período mudou. Não é de Josias de Joacim, tá? Agora, eles estão na terra de novo. Eles voltam para a terra, tá? Eles já foram para a Babilônia e voltaram. Tem mais de 70 anos aqui. Remanescentes que retornaram a Judá. É o jeito que está escrito, né? Ih, rapaz, tô tirando batom isso aqui. Vai ter que dar tempo. Judá. Então aqui é o destino, tá? Destino. Zorobabel e remanescentes. Tá bom? Eles são os representantes do povo. Tá bom? Ele não falou para todo mundo, subiu no palanque, povo, então pensar, não. Falou para eles, que eram representantes do povo, para convocar o povo. Tá bom? É aquela questão. Ô irmão, Deus lembra que o irmão pregou Nevon lá? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, Cefas e os de Cristo. Os de Cristo são os piores? São os piores. Isso, eu já repeti essa frase dele. Tá? Por que são os piores? É aquele que acha que não precisa de líder nem de pastor. Faz que tá na teia. Não vai na igreja. Não, mas em vez de perguntar, ele não pergunta pro pastor. Ele já sabe que é não, ele só faz. Entendeu? E se falar, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Não, esse não está debaixo da autoridade, então não está na hierarquia. Olha a hierarquia. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deu a quem? A João. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo a enviou. E as notificou a João, seu servo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele falou, escreve as igrejas que estão na Ásia. Então ele escreve ao anjo da igreja que está na Ásia. Então a revelação é de Deus, é de Jesus Cristo, que Deus envia, tá? Pelo anjo, que vai até João, que é o apóstolo, e o apóstolo comunica o anjo da igreja, e o anjo da igreja comunica a igreja. Isso aqui, ó, tá? Não, meu negócio é com Deus, a gente corta o caminho, tá? Você não está vivendo do jeito que a Bíblia quer que você vive, tá? Você tem a jurisdição. Tem a jurisdição para você consultar primeiro, tá? Vamos lá. Você já falou o que eu tenho que falar. Dário. Abra para mim, por favor,
o final de Daniel capítulo 5 e Daniel capítulo 6 e 1. Abra, eu não vou escrever nada. Daniel 5. Daniel 5. 31. É, o final. Quem invadiu? É a invasão do Império Medo-Persa. Vai aí. E Dário, o Medo, ocupou o reino Oh, glória a na Deus. idade de 62 anos. Tá bom. Agora, leia no começo do 6. Temos o Dário Medo aí também, né? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Ok. Isso é uma concordância? Não, isso não é uma concordância. Esse Dário não é esse Dário. Vamos lá. Olha só, os impérios. A gente não considera, mas houve o Império Egípcio, mas aí na visão da estátua de Nabucodonosor, Babilônia, o Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Certo? Os impérios que dominaram o mundo, né? Aqui, o irmão Léo leu a queda no banquete de Belsazar do Império Babilônico, né? A gente já falou como eles destruíram a Síria, invadiram Nínive, né? Agora, a Média e a Pérsia são duas nações, tá? Média e Pérsia. Pérsia é o Irã. Hoje, são os persas. Tá bom? Eles fizeram uma aliança. Tá bom? Aliança. Esse Dário aqui de Daniel É o Medo persa. é Dário o Medo. O Medo, não é persa. Dário o Medo. Esse Dário é Dário persa. Tá? Não é o mesmo Dário, apesar de ser o mesmo nome. Olha aqui. Segundo o livro de Esdras e de Daniel. Quem foi o rei? Isso aqui vocês deviam saber, mas vamos ver, vocês sabem. Que libertou o povo da Babilônia. Quem sabe? Ciro. Oh, menino bom. Então vamos lá. Ciro. Ó, e não é esse aqui. Vamos fazer uma linha sucessória aqui. Ciro. Depois, Xerxes. Você que assistiu 300? Artaxerxes. Depois, Dário o Persa. Tá? Veja, Dário Medo é da época de Daniel. Dário Persa é da época de Ageu. Então, só uma diferenciação. Isso vai ser válido no entendimento da Os vida. irmãos que estavam na aula do Fernando, ele falou do Dário. Nós não estávamos. Qual Dário? O Dário Medo persa. Esse Xerxes também é chamado Açoeiro, tá? Já ouviu falar do Açoeiro? Livro de Reis, eu acho que Não, é que ele falou que parece que um se passou pelo outro. Bom, esse aí eu não sei o que ele leu pra... Eu Eu não vou comentar. Mas tudo bem, ó. Peraí, deixa eu ficar no versículo aqui pra não me perder. Ó, aqui temos uma data, tá? Já esclareci que o Dário não é o mesmo, tá? Esclareci que o Dário, temos aqui no segundo ano do reinado do rei Dário. Então, no começo do reinado dele, que Deus levantou o ministério do profeta Ageu, tá? Isso tem contexto. Esse é o Dário persa. O Dário Persa. O Medo da época de Daniel. Você negligencia ele. Alguém, eu vou precisar que leia. Esdras, olha só, irmão. Esdras, Zorobabel. No contexto, Zorobabel e Josué, filho de Num. Primeiro retorno. Teve 3 deportações e 3 retornos. Tá? O primeiro retorno veio com Zorobabel e com Josué. Leia para mim. Esdras 5, 1 e 2. Esdras 5. 1 e 2, rapidinho. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram.
Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadar, É o mesmo Josué. e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Amém. Olha só. Ó, eu falei de Ageu aqui, não tinha como falar. Ele é considerado o primeiro profeta pós-exílio. Tá? Os outros vai ser na próxima aula. Zacarias e Malaquias, tá? E veja que o ministério de Zacarias e Malaquias tem até história, mesma época, né? Eles foram levantar a casa de Deus e com eles, Ageu e Zacarias, estavam incluídos no projeto de levantar a casa de Deus. Mas olha, se você abrir Esdras, capítulo 1, ó, agora eu vou ter que falar do pano de fundo, mas só vamos ficar no pano de fundo, tá? Eu prometo. Ó, é Esdras 1. Eu vou ler só o que é pertinente. Sumiu Esdras da minha vida. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ó, na visão de Daniel tem a visão de um urso com um braço maior que o outro. Uma das visões de Daniel. O que significa? Que era uma aliança de dois reinos, que um braço seria mais forte do que o outro. Que braço foi mais forte? A Pérsia sucumbiu à Média. Tá? Então, ó, Ciro é o rei poderoso, profetizado por Isaías, chamado pelo nome, tá? E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ó, tá aqui, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que tinha dito pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez pregão por todo o reino, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor me deu todos os reis da terra e me carregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Veja que o Ciro, o Pérsia, ordenando que eles voltem e levante a casa. Tá? E todo aquele que... E ele aqui, ele financiou, fez um decreto, nesse decreto ele financia e ordena para que os outros habitantes deem a eles ofertas, para que eles façam uma viagem, cheguem em segurança e comprem tudo que precisa para edificar a casa. E eles começam do jeito certo. Eles chegam, enfim, em Judá, mas está tudo destruído. Tá? É a primeira coisa que eles fazem. Eles edificam o altar do Senhor. E começa novamente a adoração ao Senhor. Tá? Edificou o altar, glória a Deus, aleluia, começou a sacrificar, os pecados foram expiados, novamente teve esperança em Judá e Israel. Aí eles começaram cada um a preparar o seu cantinho. E eles começaram por Jerusalém, todo mundo por Jerusalém, a cidade santa. Tá? E o que acontece? 2 anos depois, eles começam, vamos edificar os fundamentos do templo. Tá? Eles se instalaram nesses 2 anos, fizeram o altar e começaram a construir suas casas. Aí, quando eles começaram a fazer os fundamentos do altar, do templo de Zorobabel, irmãos, o que aconteceu? Chamado templo de Zorobabel por ser Zorobabel encarregado, tá bom? É o mesmo templo de Herodes, que falou 46 anos foi edificado, na verdade ele foi reformado e ampliado em 46 anos, tá? É o templo da época de Jesus. E o que acontece? Aí chega o samaritano, deixa a gente fazer junto, eu já falei isso. Ele falou, ó, Deus, o Ciro e Deus falou pra gente levantar, a gente não precisa de ajuda. A rincha, lembra da rincha? Começou aqui, né? O cúmulo, lembra que o cúmulo foi o sumo sacerdote dar uma filha para casar com um tal do Congregação do Alate lá? Esqueci o nome do cidadão. Então começou a rincha. Essa rincha, o que aconteceu? Ó, passou-se o tempo, 2 anos depois, Ciro não é mais rei. Agora é Xerxes. Na época de Xerxes, eles começaram a tentar impedir que o povo de Israel novamente levantasse o templo. E eles enviaram uma carta. A carta não chegou para Xerxes, chegou para Artaxerxes. E com uma denúncia. Olha, Xerxes, o povo de Israel está novamente levantando o templo. Xerxes não é Ciro. Artaxerxes não é Ciro. Ó, procura aí
nos anais da história. Esse povo é obstinado, é rebelde. Esse povo, se levantar a moral deles, eles vão se rebelar contra vocês. Procura aí na história do povo judeu. Como deu trabalho esse povo. Botaram essa denúncia. Essa carta chegou para Artaxerxes. Artaxerxes ordenou: para. Não autorizo que construa o templo. Ciro tinha autorizado. E parou a obra. E o povo voltou para suas casas. Ó, 16 anos. Só o altar do holocausto e os fundamentos colocados. E o profeta agiu e Zacarias levanta. Ó, não é tempo de edificar suas casas, elas já estão bonitas já. Vocês não estão percebendo que vocês têm semeado muito e colhido pouco? Plantado muito e colhido pouco? Vocês têm guardado o vosso dinheiro em saco furado. Por quê? Porque a bênção do Senhor não está com vocês. Né? Edifique, então a exortação dele é o quê? Não é tempo de habitar nas vossas casas forradas enquanto a minha casa está deserta. Deus ordenou. Aí para Artaxerxes, não. Ageu enviou uma mensagem a Zorobabel e a Josué. Zorobabel passou para o povo e o povo começou a pegar madeira. Vamos levantar essa casa. Mas o rei mandou parar faz 10 anos, quer dizer, 15 anos que esse rei mandou parar. Vamos levantar. Aí da mesma maneira, mas peraí, vocês vão levantar esse templo? Aí surgiu as pessoas que eram contra. E tem aqui na história de Ageu, na história dessa construção, Esdras 5, 3, 4, Tatenai, governador da além do rio, foram até o povo que estava levantando o templo e disse assim: ei, quem ordenou que vocês voltassem a esse trabalho? Aí um das pessoas responsáveis respondeu: Ciro, rei da Pérsia, ordenou. E só agora nós vamos cumprir o decreto de Ciro. Mas qual que é o nome seu? Ele notou tudo, o governador, e mandou carta. Agora não era mais um Artaxerxes, era Dário Persa. Certo? Mas aí o teor da carta foi outra coisa. É verdade que Ciro ordenou a construção desse templo? Aí, Dário, aqui ó, 4 gerações depois, deixa eu ver se Ciro ordenou mesmo. Então não foi, os assuntos foram outros. Primeiro a denúncia, esse povo é obstinado, não deixa de levantar. Agora Ciro ordenou. Ele consulta e vê que Ciro ordena. Aí, Dário envia o seu edito: que toda a palavra de Ciro seja cumprida. E ó, pode financiar. Se eles precisarem de alguma coisa, Tatenai, forneça para eles. Não é assim. Essa é praticamente a história, capítulo 1. Aí o capítulo 2 surge. Ó, irmão, você ter saudade de alguém que se foi, de um estado antigo, tá tudo bem. Mas você ser saudosista, tá tudo errado. Igreja naquele tempo. Você não tá nesse tempo não, filho. Você não tá vivo ainda? Quem mudou foi você. Mas foi culpa da igreja. Ele tá aqui ainda. Então já dá pra ver que não é ele que fazia a diferença. Né? Porque ele tá até hoje e a igreja não é igual. Né? Isso da época. Não, você não fazia parte. Você só sentiu a época. Porque você não está fazendo diferença nenhuma hoje. Você fala assim. Você é saudosista. Forte, né? Mas se você fosse o mesmo, a igreja está igual. Aí o que aconteceu? Esdras 3:12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os fundamentos da casa. E muitos levantaram a voz de júbilo, com alegria, e não dava para perceber se estavam chorando mais de alegria ou mais de tristeza. Aí vem Ageu, novamente com uma segunda mensagem, e diz para eles: quem entre vós que viu esta casa em sua primeira glória? Como vedes agora? Não é essa como aquela? Aí ele profetiza o versículo por qual ele ficou conhecido.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: a glória desta última casa será maior que a da primeira. E aí eu fiquei conhecido com esse versículo. Por que é maior do que a primeira? Porque os pés de Jesus Nazareno não pisou no Salvador, irmão. Podia estar mais adornado, mais bonito, mas Deus não pisou lá. Tá? Mas Jesus, com 12 anos de idade, já estava em Jerusalém nas festas. E mais, ele teve a sua entrada triunfal de Jerusalém, né? Passou pela porta oriental, né? A porta que volta à glória do Senhor, entra montado num jumentinho e vai até o templo. E entra lá e expulsa os cambistas. Essa é a história. Tá? Por quê? Porque a estrutura não é nada sem a presença de Deus. A estrutura não vale nada sem a presença de Deus. Então Jesus entra e expulsa os cambistas. Esta é a minha casa do meu pai. A casa do meu pai é casa de oração. Depois Jesus sai e diz para os apóstolos: vedes isso tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, veja só, houve um cumprimento da glória maior com a presença de Cristo no templo, só que aí um cumprimento mais completo. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, assentará no trono da sua glória. No palácio? Não, no templo, que não está construído ainda. Porque caiu de novo, né? Escatologia. Mas acabou a aula de hoje, viu, meus irmãos?